A experiência de alguém que enfrenta a dor da traição e o impacto da separação. O autor reflete sobre os sentimentos de sofrimento, a reconstrução pessoal e a busca por cura após a infidelidade. Ele discute como o tédio e a fantasia podem levar a decisões impulsivas e como, com o tempo, é possível encontrar forças para seguir em frente, focando em coisas importantes como os filhos e o crescimento pessoal. A narrativa também explora o valor das relações e como a dor pode levar a uma nova compreensão do amor. Ex-esposa infiel faz birra depois que eu encontrei uma nova felicidade. Ela enfrenta o karma perdendo dinheiro e emprego. Homem de 48 anos, divorciado há 18 meses. Em resumo, minha ex-esposa me traiu após 14 anos de casamento com um colega casado. Ela admitiu o caso depois de um mês e eu não tive escolha, tive que sair. Sei que ela estava arrependida e me implorou para ficar, mas não contestei o divórcio nem as condições do meu acordo. Ela continuou sendo uma boa mãe e nossa relação está razoavelmente boa, embora ambos tenhamos tido dificuldades. Passamos muito tempo lamentando o fim do casamento, mas seguimos vivendo como pais solteiros. Antes das festas de fim de ano, comecei a sair com alguém. Não era sério, mas como amigos. Ela tem uma filha e começamos a falar sobre apresentar nossas crianças, mas elas não sabem nada sobre nós. Eu mandei uma mensagem para minha ex como uma cortesia e ela imediatamente me ligou. Eu percebi que ela estava chateada. Eu disse que estava vendo outras pessoas e ela também. Isso era algo e não sabia se eu acreditava nisso. Ela disse que estava triste e agora um pouco irritada. Pediu para eu não trazer minha nova amiga quando as crianças estivessem lá, pois ela não estava pronta para vê-la. Eu falei que eram apenas amigos. Uma hora depois, ela me mandou uma mensagem pedindo desculpas. Eu agradeci, mas uma hora depois, ela mandou outra dizendo que merecia aquilo. Não preciso de nada de vingança aqui. Ainda sou o responsável por essa família quebrada e preciso continuar a liderar como pai. O que eu preciso fazer para lidar com essa situação? Minha nova namorada é firme e não vai permitir nenhuma toxicidade na vida dela, nem eu. Estou feliz por ter conseguido resolver essa bagunça e quero manter as coisas assim. Agradeço qualquer ajuda. Atualização. Durante os primeiros 13 anos de casamento, minha ex-mulher foi uma boa mãe. Conseguimos criar 2 filhos maravilhosos. Ela se formou na faculdade, tínhamos uma casa bonita, uma boa carreira e um casamento feliz. Nos últimos 3 anos começou o caso. O casamento desmoronou, o divórcio aconteceu e agora ela vive em um apartamento pequeno, foi demitida e está sozinha. Ela teve alguns desafios, com a esposa se intrometendo um pouco demais na minha vida. Meu amigo colocou isso tudo em perspectiva. Aliás, se você leu meus outros posts, ela tem me deixado em paz. Minha vida não está perfeita, mas finalmente estou em paz. Atualização 2. Eu vi essa reação algumas vezes. Eu me diverti, mas você terminou o casamento, eu voltaria eventualmente, agora ninguém me quer e eu te culpo por isso. Estou sozinha e você não podia esperar por mim, coitada. Sim, a karma mordeu a bunda dela e agora ela paga. Tenho uma cunhada, para ser honesto, ela é maluca. Ela colocou o marido para fora, estava se envolvendo com um dos amigos dele. O marido ficou um completo caos, engordou. Começou a falhar no trabalho, até que encontrou um bom psiquiatra, começou a malhar, emagreceu, se mudou de volta para a casa dos pais até conseguir se recompor. Depois comprou um bom apartamento, estava se vestindo melhor e conheceu uma mulher que realmente fazia ele feliz. Minha cunhada, que já havia ficado com outros homens durante o processo do divórcio, percebeu que ele estava agora com um ótimo trabalho, tinha um bom lugar para morar e estava namorando uma mulher que parecia fora do alcance dela. Ela teve um ataque, ligou para ele, xingou e ele apenas pediu desculpas. Disse que eles haviam tentado e que agora não era mais o caso. Depois ele a ignorou. Ela começou uma campanha para falar mal dele e da nova namorada. Minha esposa quase levantou um jornal para dar nela na hora do jantar de família. Ela olhou para a irmã e mandou ela deixar o cara em paz. Minha esposa disse: "Você que o jogou fora como se fosse um lenço de papel, ele
ele se reergueu, agora deixa ele viver sua vida. A cunhada respondeu: eu não consigo, eu tenho que ser a vencedora, não ele. Minha sogra então interveio e disse: parece que você jogou tudo fora. Você o descartou e ele se reergueu. Isso é o que você tem que aprender. Cheaters realmente sofrem quando veem seus ex-cônjuges felizes sem eles. Se você foi traído, você já está anos à frente do seu ex e está vencendo na vida. Atualização 3. História de um casamento destruído por um caso extraconjugal. Compartilho o que aprendi. Apenas 3 a 5% dos casos extraconjugais acabam em casamento. Esses casamentos muitas vezes começam apressados e são mantidos com base em ilusões. O artigo aponta que 75% dos casamentos subsequentes terminam em fracasso. Casamentos que começam com base em mentiras e enganos raramente conseguem se manter. Os casais que traem e depois se casam acabam se isolando e muitas vezes, após o casamento, se dão conta do erro que cometeram, mas já é tarde demais. É raro que esses casamentos durem ou sejam realmente felizes. O que acontece é que, quando alguém trai, sente que as coisas podem ser melhores com o outro, mas depois se percebe que o que construíram foi frágil e baseado em falsas expectativas. Atualização 4. Agora, refletindo sobre tudo o que aconteceu, o maior presente que minha ex-esposa me deu foi algo que, embora não tenha sido de boa fé, tem me ajudado a seguir em frente. Durante nossa última sessão de mediação, ela me olhou de uma forma que jamais vou esquecer. Seus olhos estavam vazios e, ao mesmo tempo, ela parecia segurar um sorriso. Era como se ela estivesse aproveitando o meu sofrimento. Esse momento foi doloroso, mas é ele que me mantém focado no meu caminho, sabendo que estou tomando as decisões certas agora. Eu não sinto prazer em ver ela sofrer, mas isso me dá a certeza de que estou no lugar certo, vivendo da maneira certa. Às vezes me pergunto como seria se ela tivesse mostrado arrependimento, mas hoje vejo que o que ela me deu naquele olhar foi um presente para me ajudar a seguir em frente, a entender que estou no caminho certo. Outra pessoa compartilhou uma reflexão semelhante, buscando encontrar conforto e orientação. O usuário excluído mencionou algo como: sim, há um vídeo que encontrei do meu ex-marido se arrumando para sua outra mulher e sorrindo orgulhosamente de si mesmo. Esse sorriso estava estranho, não parecia com ele e é cruel, considerando o contexto. O vídeo foi gravado no nosso porão durante a festa de aniversário de 6 anos da nossa filha, com a família. Ele ficou no porão a maior parte do dia porque eu já havia descoberto o caso. Quando pedi para ele subir e estar presente para o momento de apagar as velas e os presentes, ele parecia irritado e bravo o tempo todo que esteve em cima. Ele estava com uma cara de raiva, mas desceu para o porão e se gravou sorrindo orgulhosamente para a outra mulher depois de ajeitar a gola e o cabelo. É realmente nojento. Às vezes, penso de volta naquele dia, quando ele parecia tão satisfeito consigo mesmo. No dia seguinte, ele saiu para passar 3 dias de férias com a outra mulher. Quando voltou, se mudou para um apartamento onde não era permitido animais. Isso aconteceu 2 semanas depois que descobri o caso. Ele me deixou, nossa filha e 3 cachorros para trás. Também mudou seu número de telefone e parou de falar com nossos amigos e com sua família. Loucura, né? Minha filha e eu ainda estamos lidando com o trauma. Eu só penso naquele sorriso e lembro de como o coração dele realmente é sombrio. Honestamente, sim. É como você disse antes. Ou talvez o que o Dr. Pittman falou, só depois do casamento, o divórcio se torna real o suficiente para ver que foi um erro horrível. Eles estavam tão envolvidos pela infatuação que nunca conseguiram ver se o que estavam fazendo era racional. Seu ex realmente achava que estava conseguindo se sair bem. Agora ela está em um incêndio que ela mesma causou. Atualização. Bom, pessoal, sempre vençam. A infidelidade e o caso agora são apenas um pequeno ponto no espelho retrovisor. Claro, as memórias são assustadoras e, sem dúvida, o pior momento da minha vida. Nunca esquecerei os dias de náusea contínua, a confusão, o estresse que nunca senti antes, as noites sem dormir, os pensamentos suicidas e por aí vai. Pensar no futuro parecia impossível e sobreviver a cada dia era um desafio. Eu já passei por isso. Você está no clube no qual ninguém quer entrar. É uma porcaria. Agora, estou quase a 3 anos de distância
importância daquela bagunça. Sem dúvida, essa vida que estou vivendo não se aproxima do que eu sonhei, mas, de algum milagre, eu consegui aterrissar com os pés no chão. Meu empregador me apoiou durante os momentos difíceis. Sou eternamente grato por isso, e agora estou mais dedicado do que nunca. Minha carreira no desempenho está indo muito bem. De alguma forma, conheci a namorada mais incrível. Nunca imaginei ter uma conexão tão forte. Essa conexão que eu achava que só tinha com minha ex-esposa e que não imaginava que poderia ter de novo após o dano causado pelo caso, milagrosamente se tornou algo mais. Eu consegui conquistar muito mais do que imaginava. Meus valores mudaram e essa experiência me fez ver os outros e a mim mesmo de maneira diferente. Agora sei o que é verdadeira amizade e cultivo isso com um seleto grupo. Eu precisava dos meus filhos e eles precisavam de mim. Meu relacionamento com eles cresceu imensamente nesses últimos anos. Eles estão em um bom lugar. Isso foi o que me manteve firme. Sou humilde e não sei o porquê ou como sou tão abençoado. Eu sei que não sou especial, rico ou importante. Só fiz o meu melhor para ser uma boa pessoa. Aguente firme, dias melhores estão por vir. Meu único conselho é ser uma boa pessoa e ter confiança de que os bons sempre vencem. Como eu disse, estamos em um clube que se entra a um preço doloroso e se precisar de algo, entre em contato. Você não está sozinho. Honestamente, não é difícil ser uma boa pessoa. E algumas pessoas, como sua ex, não parecem entender isso. Você deve se orgulhar de si mesmo. Você percorreu um longo caminho. Não é fácil navegar por um divórcio, mas você saiu por cima. Atualização. Resposta para a pergunta sobre por que as pessoas traem. Compartilhando uma visão sobre tudo o que possuímos na vida, cada coisa tem um valor, seja objetos materiais, amizades, relacionamentos, carreiras, liberdade, segurança ou nós mesmos. Todos nós colocamos valor no que temos. Como e no que valorizamos é complexo. Somos todos únicos, marcados por experiências de vida, ambientes, DNA e por aí vai. Por causa disso, todos nós valorizamos as coisas de maneira diferente e o que e como valorizamos muda ao longo do tempo. Às vezes podemos controlar o valor do que temos, outras vezes não podemos. Às vezes podemos tornar algo mais valioso, às vezes, por negligência, tornamos algo menos valioso. Às vezes, o valor é real e conectado, outras vezes é um valor percebido, que sempre será relativo a opções e circunstâncias. Valorizamos no presente e no futuro. Quando se trata de trair, a dura realidade é que o cônjuge infiel valorizou o caso mais do que o casamento. Isso é simples. Talvez o cônjuge tenha cometido um erro de percepção, colocando um valor extremo no caso devido à limerência e fantasia. Talvez eles não tenham pensado e apreciado o que tinham no casamento e subestimado ou entendido mal o que é o amor. Talvez seja por isso que existe arrependimento. Talvez o valor que colocaram no caso fosse real. Talvez não pensaram no valor futuro. Atualização. Bom, pessoal, mais uma novidade. Estava tomando umas cervejas com alguns amigos quando encontrei uma amiga estranha da minha ex. Ela estava bem alterada e começou a falar mal da minha ex. Tudo bem, até aí sem problemas, mas então ela começou a contar um monte de coisas que eu não sabia. Aparentemente, minha ex gastou uma grande parte do dinheiro que recebeu no acordo de divórcio investindo no negócio do amante dela. Eu soube que o negócio estava em grandes dificuldades e o investimento dela só serviu para adiar o inevitável, pois o negócio acabou falindo. Ele então decidiu se mudar para outro estado e pediu que ela fosse com ele. Ela concordou. No fim das contas, ele a abandonou, achando que ela não deixaria os filhos. É triste ouvir isso, mas quando eu pensei nisso, não fiquei surpreso. Eu sabia que o jeito dela gastar dinheiro não combinava com sua renda e sabia que ela logo iria queimar tudo o que recebeu da separação. Agora, isso explica tudo. Minha namorada me perguntou se eu fiquei chateado de ouvir isso. A parte sobre as crianças me incomoda, mas tudo mais. Bem, o dinheiro dela, as escolhas dela. Se isso ajuda a não me sentir mal pelas dificuldades financeiras que ela está passando, então melhor assim. Eu não sinto pena dela. O fato de ela estar disposta a abandonar tudo por um cara assim é decepcionante e mostra exatamente onde estavam suas prioridades. Você manteve o curso e sabia o que realmente importava na vida, seus filhos. Honestamente, o fato de ela ter te traído no início já é uma grande demonstração de que ela não respeitava seus filhos. O coração dela não esteve no lugar
lugar certo por muito tempo. Atualização. Porque nunca tentei reconciliar. A reconciliação nunca foi uma opção para mim. Não é que eu não tenha pensado sobre isso. Claro, meus filhos, o impacto financeiro, etc., foram todos fatores importantes. Mas tudo se resumiu a aceitar a realidade de um casamento ou relacionamento marital diferente. Cheguei à minha decisão ao entender o que um relacionamento pós-infidelidade seria para nós. Eu tinha que aceitar as seguintes coisas. Primeiramente, ela nos tirou a capacidade de ter um casamento puro. Não era como se fôssemos casados como virgens, mas era sobre a pureza do casamento. Eu sabia que nosso relacionamento poderia melhorar e que as coisas poderiam até ser melhores com o tempo. Ela poderia se tornar uma pessoa melhor através de terapia, mas o problema é que simplesmente não se pode recuperar o que foi perdido quando se trata de pureza. Tudo parecia falso, não era mais genuíno. Em segundo lugar, eu teria que aceitar que minha visão sobre ela mudaria para sempre. Eu sabia que poderíamos restaurar o amor, a intimidade e a conexão, e que ela poderia ser uma ótima parceira, mas não sei se conseguiria vê-la como esposa novamente. Era como um sentimento possessivo que eu tinha sobre ela, que desapareceu, como se ela fosse minha, mas agora ela não é mais. Em terceiro lugar, temia que, mesmo se eu voltasse a amá-la, sempre sentiria que algo estaria faltando nesse amor. Imaginava como me sentiria por ela se passássemos por uma reconciliação. Seria algo como um viúvo se casando novamente. Ele pode amar sua nova esposa, mas não da mesma maneira que amava a esposa falecida. Quando processei tudo isso, percebi que só tenho uma vida para viver. Eu queria um casamento puro, queria uma esposa e queria dar tudo de mim. Eu sabia que isso seria impossível se ficasse. Não estou tentando convencer ninguém, só compartilhando minha perspectiva que me levou a essa decisão. Todos somos diferentes e com cenários diferentes. Talvez isso ajude no seu processo de reflexão. Se você ficasse no casamento, você nunca seria casado apenas com sua ex-mulher. Você estaria casado com sua ex e com o cara com quem ela te traiu. Atualização. Diferença entre o sexo de um caso e o sexo no casamento. Li muitos posts comparando o sexo em um caso com o sexo no casamento. Quero compartilhar minha visão, que provavelmente é uma maneira simplista de ver as coisas, mas acho que faz sentido. O sexo de um caso versus o sexo no casamento. Novidade versus proximidade. Dopamina versus oxitocina. Excitante versus confortável. Insustentável versus sustentável. A melhor forma de descrever isso é comparando o paraquedismo com segurar um recém-nascido. O sexo, no caso, é como o paraquedismo pela primeira vez. É novo e emocionante. O sexo no casamento é como segurar um recém-nascido. É a sensação de conexão, conforto e calor. É proximidade. Como no paraquedismo, o sexo libera dopamina, que é uma euforia proveniente da emoção. Agora, o interessante é que para liberar dopamina, tudo o que você precisa é de algo positivo e emocionante. É fácil, como segurar um recém-nascido. Já o sexo no casamento libera oxitocina, que é a sensação de calor e conforto. A oxitocina é um pouco mais difícil de liberar. Ela exige uma sensação de segurança, de confiança. Nosso corpo libera naturalmente oxitocina ao segurar um recém-nascido porque não há sinais de perigo. Já com um parceiro, os sinais de perigo precisam ser desligados, e isso é feito ao longo do tempo, através da conexão e intimidade. Idealmente, quando começamos um relacionamento, seja em um caso ou em um namoro, o dopamina começa a fluir, mas conforme o tempo passa, o dopamina diminui. Agora, se o relacionamento crescer, o dopamina é substituído por oxitocina. Aqui está a parte interessante. Nosso corpo, na verdade, deseja mais o conforto gerado pela oxitocina do que pela dopamina. Quando a oxitocina está sendo liberada, não há sensação de vazio. Quando as pessoas sentem esse vazio e querem se sentir vivas, elas buscam o conserto rápido da dopamina. O que muitos que têm experiência com sexo e relacionamentos entendem é que a empolgação do sexo em um caso ou de uma noite só dura um tempo. No fim, o dopamina desaparece, e isso é apenas ciência. Assim como o paraquedismo, o quinto ou sexto salto não é tão empolgante quanto o primeiro. Já a oxitocina é sustentável e, com o tempo, a liberação dela só aumenta. Então, como segurar um recém-nascido,
o vínculo e a proximidade aumentam com o tempo. Espero que isso ajude aqueles que estão tentando processar a infidelidade e o impacto em seus relacionamentos. Independentemente do que aconteça, o objetivo aqui é entender a ciência por trás disso. Atualização: o fantástico mundo das mulheres que abandonam. Há uma realidade dura sobre o síndrome da esposa que se afasta, ou como você pode chamar isso. Muitas dessas mulheres têm tudo, alguns diriam até demais. O problema não está em estar entediada, mas como elas lidam com isso. Em vez de buscar propósito, atividades, amigos, etc., elas se refugiam nas redes sociais e em fantasias. Isso as leva a pintar uma imagem em suas mentes de uma vida idealista. As redes sociais estão cheias de mulheres divorciadas, danificadas, que perpetuam a fantasia da mulher forte e independente. Essas mulheres, na maioria das vezes, arruinam suas vidas, não aceitam responsabilidade e se recusam a admitir que estão miseráveis. Elas postam conteúdos, recebem curtidas e se sentem justificadas. É como se fosse uma seita se alimentando umas das outras. Confie em mim, se sua esposa está entediada, ela está consumindo todo esse conteúdo e começando a imaginar um futuro que não inclui você ou o casamento. Ela começa a criar um roteiro onde seu casamento não é bom e começa a inventar problemas. Ela começa a se justificar com amigos, familiares e até nas redes sociais. Isso cria um círculo vicioso de racionalizações. No fim, a bomba cai de repente. Por isso, observe bem. A palavra infeliz raramente aparece nesses casos. É uma mentira. Se ela estivesse realmente infeliz, isso seria óbvio. O que distingue uma esposa que se afasta é o tédio.